quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu venho te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Glória a Deus, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, esteja com você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, onde você está nesta noite, que a graça do nosso bom Deus alcance você, trazendo paz, alegria, conforto, alento ao seu coração, para a glória do nosso Deus Pai. Queremos já agradecer a você pela oportunidade que você nos dá, nos concede de chegar aí onde você está, de adentrar na sua casa, no seu lar, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus nesta noite. Uma noite especial, noite de domingo, onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, este momento tão importante, tão especial para todos nós que confessamos a Cristo como Senhor, como Salvador de nossas vidas. A mesa está posta
E eu tenho certeza que você que é membro da igreja já preparou aí na sua casa o seu cantinho especial, a sua mesa com pão, com suco de uva, para logo mais, no momento da consagração dos elementos, você também poder participar, comungar conosco, celebrar, não lembrando apenas a morte, mas principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória, e hoje está vivo, assentado à destra de Deus Pai. E temos certeza que através desta live, deste culto, você vai ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a já compartilhar o link deste culto. Você que já se inscreveu no canal, você que já assiste, que acompanha, aproveite este momento agora em que nós estamos iniciando e já corre lá no celular, compartilha o link com seu amigo, com seu parente, com alguém que você ainda não enviou o link, para que possamos aumentar o número de pessoas alcançadas, para que mais vidas, mais pessoas, mais famílias sejam abençoadas pela palavra do nosso Deus, que será ministrada nesta noite, através dos louvores que serão cantados. Tenho certeza que Deus tem algo especial reservado para mim e para você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos fazer essa oração inicial, apresentando este culto. Você aí em casa, nós aqui na igreja, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai bendito, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, te damos graças, te louvamos, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, e é através da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, que hoje nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te servir, ó Deus, sentindo a tua presença nesta noite, que é real aqui em nosso meio, e tenho certeza que em cada lar onde alguém sintoniza, acompanha este culto, está conosco também ligado através da fé em Cristo Jesus, tenho certeza de que a tua presença é real, para a glória de Deus. Abençoa, Senhor, através desta live, cada vida que será tocada, cada pessoa que será alcançada, Senhor, com salvação, com cura, com libertação, que o Senhor possa alcançar cada vida nesta noite. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga amém e graças a Deus, graças a Deus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus nesta noite. No decorrer do culto, logo mais o pastor Edivan vai estar trazendo alguns avisos importantes, então continua ligado com a gente, porque vem novidades aí, vem coisa boa, vem informações importantes, e você não pode perder. Eu quero convidar você, meu irmão, em casa, a, se possível, ficar de pé, aumentar o volume do seu celular, da sua televisão. Vamos nos alegrar na presença do Senhor nesta noite. Não importa, você mesmo em casa, aumenta o volume e vamos louvar, vamos celebrar, porque o nosso Senhor, Ele vive, e nós temos motivos de sobra para nos alegrar, para celebrar, para pular na presença desse Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus pelejará por nós, o nosso Deus pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Declara com fé, o nosso Deus. Nosso Deus pelejará por nós, o nosso Deus pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Senhor, Tu és o meu Deus forte. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão.
Deu para esquentar aí, meu irmão? Aplaudiu, celebrou, se alegrou na presença desse Deus. Você pode não estar aqui na igreja, mas tenha certeza, você é a igreja do Senhor Jesus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja não é apenas 4 paredes. O templo, sim, ele é construído, é preparado para a habitação do povo de Deus, para nós nos encontrarmos, nos reunirmos aqui nessas 4 paredes e celebrarmos ao Senhor. Mas temos que ter essa certeza em nossos corações que eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um hino muito conhecido agora. Tenho certeza que você conhece, vai cantar, vai adorar conosco. E eu queria começar este hino fazendo uma pergunta para você: quem é o seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Quem é o Deus a quem você serve? O Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um Deus que tem todo o poder em suas mãos. O Deus que fez com que cego enxergasse, paralítico andasse, mortos ressuscitasse. O Deus a quem você serve é o Deus que fez com que apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentassem uma verdadeira multidão. O Deus a quem nós declaramos nesta noite, a quem nós servimos, o Deus que nós cremos, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que tem em suas mãos o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos. Ainda que o mundo venha enfrentar uma verdadeira pandemia, mas o controle, o domínio está em suas mãos. E nós, que temos a este Deus como o Senhor de nossas vidas, podemos simplesmente, em meio às dificuldades, às lutas, descansar. Porque é o Deus que tem poder para dizer ao vento para se calar, ao mar para se acalmar. O Deus que pode fazer com que o morto volte à vida. É o Deus que está aí com você, meu irmão, na sua casa nesta noite. E não importa, eu não sei o que passa com você, quais são as suas lutas, mas tenha certeza que se você clamar por este nome nesta noite, o milagre vai acontecer na tua vida, porque esse é o teu Deus. Aleluia, aleluia. Deus grande, Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. Louve ao Senhor conosco. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas que estão dos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas que estão dos corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que muda histórias, um Deus que muda situações, um Deus que, ainda que se permitir que você seja lançado na fornalha de fogo, mas Ele é o Deus que está ali com você e vai fazer com que você saia inteiro, sem queimar um fio de cabelo. Aleluia. É um Deus que, ainda que você esteja na cova dos leões, mas é o Deus que está ali, pertinho de você, te guardando, te protegendo. Nós vamos agora para um momento muito importante do culto, que é o momento da dedicação dos dízimos e ofertas. E você já pode acompanhar aqui embaixo na tela a conta da igreja e também aqui no cantinho o nosso QR Code. Você pode ofertar, entregar o seu dízimo de várias formas. A igreja, visando melhorar, facilitar para os membros, para os congregados da igreja, disponibiliza algumas formas para que você possa fazer isso. Através do QR Code você pode apontar o seu celular e ele vai te encaminhar para a página lá no site, onde você pode preencher todos os dados lá que é solicitado, para que você possa preencher lá o valor, o seu nome, tudo direitinho, e assim você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, entregando a sua oferta de amor, de gratidão a Deus. Também aqui na conta da igreja, você que ainda não tem a conta da igreja de cor na sua cabeça, aproveita, corre lá, pega agora um papel, uma caneta e anota o número da igreja, a conta. Tem também o CNPJ, porque se você vai fazer a sua transferência de um outro banco, então você vai precisar do CNPJ da igreja. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de portas abertas, e para que essa estrutura continue funcionando, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa honrar os seus compromissos, pagar suas contas. Nós temos missionários, nós temos obras que dependem da sua contribuição. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele ama quem dá com alegria. Não faça isso neste momento com o coração contrito, mas faça isso com alegria, com gratidão. Porque se você pode ofertar, se você pode devolver o seu dízimo, é porque o nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que tem cuidado da sua igreja, do seu povo, tem dado, tem suprido as suas necessidades. E você, louvado seja Deus, tem condições de fazer isso. Nós vamos cantar mais um hino, e enquanto nós cantamos,
Assim como quando você está aqui na igreja, você se levanta e vem até a frente do altar, ou no gasofilácio, ou na salva, e deposita a sua oferta. Você vai fazer isso neste momento, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantando, e você vai aproveitar este momento, fazer a sua transferência, fazer a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Você pode, pela fé, apresentar ao Senhor agora a sua oferta. Apresente isso em nome de Jesus nesta hora. Diga: Senhor, está aqui a minha contribuição, a minha oferta de amor, o meu dízimo que eu estarei transferindo, que eu estarei depositando, que eu estarei colocando de alguma forma para abençoar a tua obra. Que o Senhor possa estar multiplicando, abençoando em nome do Senhor Jesus. Pai, nós mais uma vez entramos na tua presença. Te louvamos por tudo aquilo, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que zela pelo teu povo, é o Deus da provisão, é o Deus que não tem nos deixado faltar nada, é o Deus que quando nós nos levantamos pela manhã já está conosco, e durante todos os dias das nossas vidas está ao nosso lado. Te pedimos, Pai, abençoa a este irmão, a esta irmã que neste momento, Senhor, faz este ato de fé, ofertando, dizimando, seja de qual forma seja nesta noite, mas que o Senhor venha abençoar, repreendendo o devorador, abençoando a vida financeira da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Te pedimos, abre portas de emprego para aqueles que necessitam, Senhor. Ó Deus, nestes dias difíceis em que os teus servos, muitos empresários, muitos comerciantes têm enfrentado as dificuldades, mas que o Senhor possa mudar o quadro, reverter essa situação, e que o teu povo possa testemunhar, Senhor, bênçãos, vitórias da parte do Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Nós profetizamos portas abertas, nós profetizamos um novo tempo, profetizamos, Senhor, prosperidade para a glória do teu nome. Nós te pedimos isto, e você crê, diga amém e graças a Deus, graças a Deus. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Você que é livre, você que foi justificado, você que é salvo, você pode agora abrir a sua boca e louvar o nome do Senhor. No livro de Efésios capítulo 2 versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto vem de vós, é dom de Deus. Então você que é livre, meu irmão, louve com alegria ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Com as palmas. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Declara! Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre! Livre serei, de glória em glória, É de fé em fé. de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia! Do início. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória,
Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Declara: salvo! Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Abra sua Bíblia em casa, no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria fazer aqui uma contextualização do método de ensino do nosso Deus. Existe uma palavra que está muito em voga hoje, quando vai se falar a respeito de métodos conservadores, que é a palavra raiz. A didática do pai raiz era muito interessante. Quando os nossos pais, que nos criaram na nossa geração, eles nos educavam com o método in loco, ou seja, eles nos apresentavam as experiências, eles nos apresentavam as situações, e muitas vezes permitia que nós passássemos por situações de dificuldade, que nós sofrêssemos, para que nós pudéssemos aprender alguma lição. Quantas vezes a nossa geração, amém, a nossa geração, que foi uma geração que foi criada sem andador, nós aprendíamos a andar tombando pela casa, caindo, batendo com a cabeça e sendo socorrido depois da queda. Quantas quedas aprendendo a andar de bicicleta, quantos acidentes nós tínhamos, e quantas vezes até próximos aos nossos pais e às nossas mães, e eles permitiam que ao aprender a andar cambaleássemos e caíssemos. O pai raiz era aquele pai que permitia que seus filhos às vezes passassem por situações para que eles aprendessem. Me lembro muito bem que no comecinho a minha carreira de pai, o meu mais novo estava nos arredores da igreja que eu congregava em Mossoró, que tinha um belo jardim, e nesse belo jardim tinha espinhos. E eu, na hora do culto, eu ainda diácono, ele corria para perto dos espinhos, eu ia lá e tirava ele dos espinhos. Segunda vez ele corria de novo, eu mais uma vez corria e tirava ele dos espinhos. Na terceira vez eu disse: sabe de uma coisa, eu vou deixar ele se furar nos espinhos. Acompanhei ele de longe, ele colocou a mão no arbusto, o arbusto
um espinho veio pegado no dedo dele. Tirei o espinho com todo carinho e disse: olha, não volte mais para ali, machuca, dói. Ele vai fazer 18 anos no ano que vem, e até hoje não se aproximou mais do arbusto. O método de Deus é muito semelhante ao método do pai raiz, do pai que usava metiolate, do pai que permite que caia, do pai que permite que muitas vezes o filho faça as suas escolhas. O método de Deus é um método empírico, é um método da experiência. Ele permite que as pessoas que façam suas escolhas caminhem na direção que querem, mesmo apresentando a essas pessoas o caminho correto. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, verso de número 19, diz assim: os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra ti, porque te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e a tua descendência também. O que o Senhor está dizendo? Hoje eu coloco o céu como testemunha. O céu é testemunha que eu ofereço para você o bem e o mal. Eu ofereço para você a bênção e a maldição. Eu ofereço para você o caminho de vida e o caminho de morte. Escolha, Deus diz, a vida. Então, Deus é o pai que ensina os seus filhos através das experiências, e nós aprendemos várias vezes aqui na igreja que Romanos capítulo 8, na sua culminância no verso 28, quando o apóstolo diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, ele fala justamente isso, que as circunstâncias, os obstáculos, os desafios, os sims e os nãos de Deus, eles forjam o caráter e nos colocam na posição que Deus deseja. Eles nos colocam dentro do perfil que o Senhor imaginou para cada um de nós. E a nossa geração, a geração atual da igreja, pela primeira vez na história, é confrontada com uma situação de grandes proporções. Essa geração que não aprenderam a serem confrontados com as calamidades da vida. Essa geração que cresceu sendo cercada por cuidados e mimos, que cresceu sendo cuidadosamente, tendo seus passos cuidadosamente calculados, programados, uma geração que muitas vezes foi criada dentro de uma bolha, e essa geração da igreja, pela primeira vez, é confrontada com uma situação com a qual ela não tem capacidade de reagir, ela não tem capacidade de responder. Perceba que essa geração de cristãos que hoje nós temos a culminância, foi uma geração que não foi confrontada, não houve perseguição, ela cresceu num ambiente altamente favorável, num ambiente que lhe era propício, onde permitiu que o evangelho até houvesse certas mutações e se criasse certas circunstâncias para que crescesse uma geração rasa, sem força, sem produtividade. Essa geração que hoje gerou os gurus da prosperidade, que perderam seus discursos, que perderam as respostas, eles não sabem o que falar agora, porque eles sempre apresentaram um Deus que estava longe das calamidades, um Deus que só sentia prazer em dar, em abençoar, em fazer as pessoas serem prósperas. Essas pessoas perderam seu discurso, porque hoje nós estamos envoltos a mortes, a pragas, a guerras. Hoje o volume de notícias calamitosas é assustador. E esses gurus da prosperidade, eles perderam seu discurso, eles perderam sua capacidade de arrebanhamento, porque a realidade bateu a porta, a ira de Deus se avizinhou. Então essa geração não sabe como responder a isso, são incapazes de dar uma resposta aos seus seguidores baseado em seus conceitos. O que eles vão dizer? Que é por causa da falta de fé que Deus está permitindo que isso viesse ao mundo? O que eles vão dizer? Que na verdade Deus está fazendo você enriquecer? Esses gurus e muitos ainda, irmãos, que vivem no mundo da internet,
que vivem no mundo do faz de conta, que vivem no mundo dos stories, que apresentam uma fé que não tem capacidade de movimentar ninguém. Então, essas pessoas, essa geração está sendo confrontada diretamente pelas circunstâncias que Deus permite que venha sobre a terra. Por isso que o show dos milagres não está tão intenso como antes. Porque a realidade bate a porta, o charlatanismo não tem como responder às consequências do que Deus está fazendo. Os falsos profetas não podem ir de encontro às vontades do próprio Deus. Mas, se o método de Deus é empírico, ou seja, pela experiência, se Deus tem feito com que o seu povo aprendesse, o que é que nós estamos aprendendo, ou o que nós aprendemos nesses 3 meses de aula integral que Deus tem dado a nós? Sim, porque nós estamos 3 meses vivendo de aula integral. Nosso horário é integral. Se você liga a televisão pela manhã, todos os dias você vai ver uma novidade do Covid. Escutei uma brincadeira uma vez, de que primeiro se dizia que o vírus não pegava a distância, agora pega. Primeiro não se ouvia, se dizia que não se precisava usar máscara, agora precisa. Que ele fica tantas horas numa superfície ou não fica. Um amigo meu postou nesses dias na internet: estou com medo dele bater no portão e pedir para entrar. Porque todos os dias há uma novidade. Todos os dias, quando você liga seu televisor, é uma nuvem de gafanhotos que se aproxima. É uma tempestade de areia que sai de um continente para outro. É uma mutação do Zika vírus, da chikungunya, da dengue, enfim. Se estamos em horário de expediente dobrado, aprendendo na sala de aula de Deus, eu quero fazer uma pergunta a você: o que você aprendeu nesses 3 meses? O que você tem de novo na sua vida depois desses 3 meses? Sim, porque nós não somos barcos à deriva, nós não somos pipas soltas no vento, não somos seres sem nenhuma orientação, desgovernados, sacudidos pelo sabor do vento. Nós cristãos, pelo menos, não podemos ser assim. Não podemos ser conduzidos para as rochas pelo bel prazer das circunstâncias. Nós temos que, como o próprio Jesus falou, vocês sabem ler o tempo, vocês sabem ler as plantas, vocês sabem ler os fenômenos, e vocês não sabem ler os sinais que eu estou mandando. Nós temos que fazer uma leitura do mundo e das coisas que estão acontecendo. Como falei já algumas vezes, a experiência ela é muito pessoal. Não importa que essa circunstância ela seja completa, ou seja, todos passam pelo mesmo problema, mas a resposta que cada um de nós tem a esse problema é individual. A forma com que as situações te atingem e te levam a aprender é diferente das minhas experiências. E eu quero compartilhar com você nessa noite, três coisas, 3 lições que o Senhor ensinou a mim e eu quero compartilhar com você. 3 coisas que o Senhor fez com que eu abrisse mais os olhos. 3 coisas que o Senhor fez que eu olhasse com mais intensidade, com mais carinho. Porque quem não lê a vida não encontra propósito nela e sempre viverá de maneira vazia e infeliz. Quem vive a vida como se ela passasse e não fizesse uma leitura dela, sempre terá uma vida vazia e sem sentido, sem propósito. Por isso que é necessário fazermos leitura de tudo que nós vivemos na vida. Primeira coisa que o Senhor me fez atentar ainda mais, que tudo na vida tem o valor que nós damos. Nós damos o valor real às coisas. Eu percebi que coisas inúteis muitas vezes ocupavam um espaço precioso na nossa agenda. Coisas inúteis ocupavam um espaço precioso em meus pensamentos e muitas vezes roubavam minha atenção para as outras questões. No capítulo 9 que nós lemos, versículo de número 8 ao versículo de número 12,
Veja o que o texto diz. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista aquele cego como mendigo, perguntavam: não é esse que estava assentado pedindo esmolas? Verso 9, uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Verso 10, perguntaram-lhe, pois, como se foram abertos os seus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu ele: eu não sei. Aqui os religiosos, os vizinhos, estão problematizando algo simples. Eles estão colocando coisas inúteis, coisas secundárias, ocupando algo que é principal. O que é principal nessa situação? Qual é a situação protagonista aqui nesse momento? É que um homem que era cego, é que um homem que não enxergava, agora estava vendo diante de todas aquelas testemunhas. Um grande milagre foi operado, um grande prodígio foi operado, e milagre é quando Deus rasga a naturalidade e opera algo sobrenatural na humanidade. Então, preste bastante atenção e olhe para cá. Algo grandioso acabara de acontecer, algo maravilhoso acabara de acontecer. E o que é que as pessoas estão debatendo? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Porque se Jesus não podia fazer isso, ele não tem poder para fazer isso. Mas eu acho que não era ele sim. Não, era alguém parecido com ele. Não, ele estava mentindo, ele estava se fazendo, não era realmente cego. As pessoas estão problematizando algo que é simples. Em todos os momentos, os religiosos tentam criar um clima de problema, de entender, talvez teologizar a situação. E quando chegam até aquele homem que recebeu o milagre, ele diz: olha, um homem chamado Jesus untou meus olhos, disse que eu fosse no tanque e disse: lave-se. Eu lavei e estou vendo. Mas ele não pode fazer isso, ele é pecador, ele não é profeta, esse Jesus ele não pode fazer isso. A resposta do cego era: só sei que eu era cego e agora vejo. Nós damos muitas vezes importância a coisas inúteis que ocupam o nosso tempo e roubam da nossa agenda um tempo muito precioso. E nós começamos a focar nas circunstâncias e esquecemos do propósito principal. Qual é o propósito principal da sua vida? Qual é o propósito principal da sua existência? Porque você existe, porque Deus te chamou para esse mundo, porque você nasceu, para onde você vai e o que você faz para chegar até lá. Nós estamos numa viagem e muitas vezes ficamos distraídos com as paisagens que passam na janela e esquecemos que existe um propósito maior. Preste atenção nos detalhes. Deus está neles. Deus é rico nos detalhes, Deus é rico nas coisas menores. Deus se manifesta nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas coisas simples. Nas coisas simples da vida, a mão de Deus está operando, a mão de Deus está agindo, a mão de Deus está realizando. No simples levantar na manhã, no simples andar com suas próprias pernas, no simples respirar sem precisar de uma máquina que te auxilie, ou no simples fato de você ter saúde suficiente para pensar, para agir, para sentir, para viver. Deus está nos detalhes. A grandeza e a riqueza de Deus está como você enxerga as circunstâncias da vida. É nós que damos o valor demasiado às coisas inúteis. Nós damos valor demasiado às birras, às intrigas e às futricas. Nós damos valor demasiado à religiosidade e às coisas pequenas. Nós damos valor imenso, um valor grande demais ao que outras pessoas pensam e falam ao nosso respeito. E essas pessoas que se falam de nós é porque não gostam de nós, começam a ocupar espaço na nossa vida e nós perdemos a chance de viver com aquelas com quem nós amamos. Nós é que damos valor às coisas. Nós é que realmente valorizamos aquilo
que realmente é. Mateus capítulo 6, verso 22, Jesus diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Os nossos olhos é quem vão dar uma perspectiva exata do que a vida é para cada um de nós. Os nossos olhos é que vão dizer a perspectiva exata daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale a pena. Se o sorriso da pessoa que você ama ou o desdém da pessoa que te odeia. Sim, porque pode parecer ridículo, mas muitas vezes o desdém da pessoa que nos odeia ocupa mais tempo no nosso pensamento do que o fato de um sorriso de uma pessoa com quem nós amamos. Às vezes a pessoa que desdenha de nós e nos odeia ocupa um tempo tão grande que nos irritamos com as pessoas que amamos e estão do nosso lado. Eu aprendi que tudo na vida tem o valor que nós damos. Se você der valor demais ao que falam de você, isso vai ocupar espaço na sua agenda. Se você der valor demais ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas imaginam, isso sim vai ocupar espaço na sua agenda. Você precisa olhar para o lado certo. Você precisa olhar para o lado bom da vida. O prédio, por mais bonito, por mais belo, por mais luxuoso e exuberante que seja, ele tem uma parte feia, fedorenta e insalubre. É o seu porão. É lá onde os canos aparecem. É lá onde a tubulação da fosse passa. É lá onde não tem iluminação, onde a poeira se acumula, onde as pessoas não ligam em limpar ou organizar. É o porão. E muitas vezes fazemos questão de descer ao porão e ficar lá com as almas perdidas e com os demônios que estão presos. Eu prefiro ficar no andar de cima. Eu escolhi habitar no andar de cima. E jamais determinei no meu coração que desceria ao porão para me agarrar com demônio nenhum, porque se eu desço às trevas, me torno vulnerável, porque as trevas é a habitação dos demônios. Para que ele lute comigo, para que o demônio ou um dos habitantes do porão lutem comigo, eles têm que vir para a luz, e na luz o Senhor me dará força para vencer a cada um deles. Tudo na vida tem o valor que nós damos. É você quem dá o valor. Como foi que aconteceu isso? Quem foi que fez isso? Jesus não pode fazer isso. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. É uma vida sob um ângulo diferente. É a vida sobre uma perspectiva diferente. Porque pessoas sem propósito, elas vagueiam nesse mundo como parasitas, vivendo a vida de outros, vivendo a vida alheia. Elas não fazem uma leitura de um propósito na vida delas. Elas precisam do propósito de outra pessoa, não para trabalhar aquele propósito, mas para viverem como parasitas naquele propósito. Quem passa rápido demais pela vida não a vê e nem deixa marcas por onde passou. Não falo em deixar o seu nome numa rua, não falo em deixar o seu nome numa praça, eu falo em deixar o seu nome cravado por gerações no coração de pessoas quem você ama. Eu falo mudar a vida de algumas pessoas, mudar o mundo de algumas pessoas, se tornar relevante para essas pessoas, se tornar importante para essas pessoas, não importando o que os outros falam, não importando o que os outros digam, não importando a sua posição social. Porque o verdadeiro valor das coisas sou eu quem dou. A segunda coisa, para não perdermos ainda mais tempo, que é preciso levar mais a sério os avisos de Deus. É interessante perceber que se você pregasse na igreja, ou chamasse e dissesse na igreja, quem aqui aguarda a vinda de Jesus? De forma unânime todos levantariam a mão. De forma unânime todos diriam, eu desejo. Mas sejamos francos e sinceros, de 0 a 10, qual era a sua expectativa para uma real volta de Jesus? De 0 a 10. Porque havia uma dicotomia clara entre o que se cria, ou o que se falava que se cria, e entre a vida prática.
Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos que elas sequer imaginavam que um dia morreriam. O comportamento de algumas pessoas é o comportamento de uma pessoa imortal, de uma pessoa que nunca adoeceria, de uma pessoa que nunca pararia, de uma pessoa que jamais, em um momento nenhum, imaginaria que estivéssemos durante 3 meses enclausurados dentro da nossa casa sem poder sair. Quando começamos o ano, quando aqui nessa igreja muitos de nós celebrávamos o início do ano 2020, nenhum de nós imaginou que seríamos atingidos pelo que nós estamos sendo atingidos hoje. Então, de 0 a 10, qual era a sua expectativa pela volta de Jesus? Se conseguíssemos passar a média 5, seria ótimo. Porque a maioria de nós não tem essa real percepção, não tinha essa real percepção da volta de Jesus. Não falo isso porque leio pensamentos, não tenho essa capacidade. Falo isso pela dicotomia, ou seja, pela separação daquilo que se crê, daquilo que se faz. Como alguém que espera a volta de Jesus, mergulha no subterrâneo da igreja, abandona os princípios morais de Deus, abandona a vida cristã, vive uma vida de faz de conta, vive uma farsa, vive uma vida dupla, não tem vida com Deus, não tem vida devocional com Deus, não tem relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia junto comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de número 9. Estou demorando, hein, irmão? Vai dar 8 horas nessa brincadeira. A gente se empolga, é terrível isso. Mas vamos lá. Segure aí. Tá bom, não dá para sair de casa, tá um friozinho. Fique aí, fique firme. Faça um cafezinho. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso e estrondoso, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Pedro diz que não retarda a promessa da volta. Mas quantas vezes nós ouvimos isso? Jesus está perto, e muitas vezes nós não levamos isso a sério. O mundo um dia vai parar, mas nós não levamos isso a sério. Nós cantamos, o mercado está vazio, o trabalho já parou, o rei está voltando, o rei está voltando. A primeira vez que eu saí da minha casa depois da quarentena, o início da quarentena, que passei pelas imediações aqui do bairro da Bomba do Emetério, que eu vi todas as coisas fechadas num pleno dia de semana, eu me lembrei dessa música. Tudo fechado, ninguém na rua. E quem conhece Recife sabe que para tirar a gente dessas ruas é difícil. E a rua estava vazia. Nós não levamos, temos que levar mais a sério os avisos de Deus. Mas até hoje, quando você navega pelas redes sociais, você percebe claramente que algumas pessoas ainda não perceberam a gravidade das coisas que nós estamos vivendo. Nós temos visto alguns líderes religiosos fazendo marketing pessoal em plenos sinais e evidências de uma iminente volta de Jesus. Alguns líderes, ao distribuir cestas básicas, ao ajudar o seu próximo, na verdade estão procurando autopromoção, e no ato que seria um ato de misericórdia, um ofício sacerdotal de ajudar o próximo, eles estão tirando fotos e se promovendo. Para minha surpresa e quase desespero, eu vi postagens de homens que estavam visitando membros das suas igrejas em hospitais, em leitos, entubados, e eu vi selfies desses homens nesses momentos.
há uma farsa montada, há um cenário montado. Há uma farsa de que essas pessoas estão agindo em prol do próximo, estão agindo em prol, sim, temos igrejas, temos pastores, temos líderes e homens de Deus que têm agido para salvar pessoas, que têm agido com misericórdia, que têm estendido a mão, mas algumas dessas pessoas ainda não entenderam que elas estão absorvendo demais a cultura humana, estão vendendo uma igreja, estão vendendo a imagem de uma igreja, estão vendendo o marketing de uma igreja, ao invés de exercerem a missão que Deus colocou em suas mãos, se é que Deus colocou realmente em suas mãos. Não estão levando a sério as coisas de Deus, não estão levando a sério a cultura cristã, o pensamento cristão. Estão emaranhados em ações que na verdade só exaltam ao próprio homem ou a si mesmo. A quem nós vamos prestar conta? A quem eu irei prestar conta do serviço que eu estou fazendo aqui, senão ao próprio Deus, senão ao meu grande Senhor, que não dorme, que não cochila, que não vacila, que está sempre com os olhos atentos às minhas intenções, muito mais do que as minhas ações. Muitos estão vivendo ainda uma farsa e ainda estão vivendo longe da realidade do que Deus deseja em suas vidas. Mas quando Deus brecou o mundo no seu ciclo natural, nós fomos deslocados de uma falsa realidade e a verdadeira essência das coisas se revelou a nós. É como se você estivesse no banco de passageiros e aí o motorista pisasse no freio e você estivesse sem cinto de segurança. Você é lançado da sua poltrona, você é jogado dali e você bate em alguma coisa. Foi isso que Deus fez conosco. Nós vivíamos uma pseudo-tranquilidade evangélica, domingo após domingo, vindo à igreja, o corpo até no automático, a vida até no automático. Mas quando fomos brecados, quando o mundo brecou, Deus nos lançou para fora desse falso conforto. O freio de Deus na terra fez com que o cenário do mundo caísse, e nós, que estávamos nos acostumando a viver aqui, estávamos nos acostumando a amar esse mundo, começássemos a pedir realmente: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Depois do freio de Deus, de 0 a 10, quanto nós queríamos a volta de Jesus, nós vamos bater na casa dos 10 com certeza, porque ninguém suporta mais as agruras e as angústias deste mundo. É preciso levar a sério os avisos de Deus, é preciso levar mais a sério os avisos que Deus tem dado. Por fim, mas não menos importante, é preciso deixar o excesso se você quer voar. Não precisamos de tudo que temos para ser quem nós somos. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai entender essa frase e vai aplicá-la à sua vida. Não precisamos de tudo que temos para ser o que somos. Da perspectiva pessoal, de correr atrás de casas mais confortáveis, de correr atrás de casas, de correr atrás de carros, de correr atrás de salários, de correr atrás para arrecadar mais, para juntar mais, para ter uma reserva maior. Estamos pesados demais para chegar onde queremos chegar. E como igreja também. Inventamos muitas coisas, somamos muitos penduricalhos, juntamos uma carga excessiva que dificulta a nossa decolada, a viver a essência desse cristianismo genuíno, autêntico, de raiz. Para viver esse evangelho genuíno, é preciso deixar algumas coisas que nós corremos atrás. É preciso abandonar alguns excessos, é preciso deixar algumas coisas, porque a falsa religiosidade criou um jugo cruel e terrível. Sim, a falsa religiosidade
criou coisas, criou elementos que não são necessários para nós. Eu sou de uma época, quando eu me converti, que o presbítero que cruzou o caminho comigo, eu estava no mercado, novinho na fé, ainda pingando larva de fogo, porque quando a gente se converte, a gente fica pingando fogo, e eu estava ali com tanta alegria. De longe vi o presbítero da minha igreja, que não é essa igreja que eu nasci, de longe eu vi o presbítero, eu com tanta alegria, enchi os pulmões e disse: Pai do Senhor, meu presbítero. Ele virou o rosto e fez que estava olhando o preço que estava ali marcado no alimento. Ele disse: Senhor, miserável homem que sou, será que se diz assim mesmo, Pai do Senhor? Será que é alguma... Não, eu estava de bermuda. E depois o pastor me procurou e disse: é porque você estava de bermuda. Quantos e quantas pessoas se machucaram, foram maltratados por uma falsa religiosidade que criou julgos. Quantas vezes nós inibimos ou fomos inibidos e começamos a colocar como peregrino cargas nas nossas costas, e essas cargas são difíceis, são pesadas e não nos deixam voar. Para voar, eu tenho que deixar os excessos, eu tenho que abandonar as cargas. Para ser o que sou, eu não preciso ter tudo o que tenho, eu não preciso correr atrás de tantas coisas. Quando me converti, meu maior sonho era poder abrir a boca e dizer: tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente. Que ilusão! Porque depois de 20 anos de crente, eu descobri que ser cristão é viver um dia de cada vez, é ver a glória de Deus a cada minuto e a cada instante, e que pouco importa o que acontecerá amanhã, desde que Deus esteja comigo hoje. É preciso deixar os excessos, é preciso abandonar as cargas. E agora, enquanto eu falo, talvez você que está aí sentado em casa esteja sentindo exatamente isso, que você está pesado demais, que você está carregado demais, e que você precisa deixar essas cargas para você poder caminhar, para você poder alçar voo, para você poder experimentar o Evangelho na sua plenitude. Porque uma mente que não se transforma se cauteriza. Porque uma alma que não entende os anseios de Deus para si mesmo nunca poderá pregar ou discipular outra pessoa, porque ele não tem a graça de Deus, porque ele não tem a presença de Deus. Como ele vai falar de algo que ele só sabe de maneira teórica? Como ele vai falar de algo que ele só conhece teoria? É necessário ter experiência com ele. Estou encerrando. Avalie seus conceitos, avalie seus desejos, avalie seus sonhos. Crie e entenda, na verdade entenda o propósito que Deus tem na sua vida. Crie um caminho para alcançar esse propósito, porque muitos de nós, olhe para cá, muitos de nós está vivendo o sonho dos outros, está vivendo o sonho de outras pessoas, uma casa enorme, um carro do ano. De que adianta uma Ferrari para quem mora num sítio? De que adianta um avião para quem não tem condições de mantê-lo? De que adianta tanta coisa? Para que serve 1 milhão numa pasta para alguém que está morrendo de sede no deserto? Para aquela pessoa, um copo d'água resolve. Pessoas que em acidentes de avião, não me lembro bem da história, com frio, queimaram milhões de dólares em fogueira para poderem não morrerem de frio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos que deixar as coisas que são excesso para podermos alçar voo e alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. Na verdade, nós passamos parte do nosso tempo buscando coisas
para mostrar às outras pessoas, na maioria das vezes, essas coisas têm um custo muito alto para cada um de nós. Muitas vezes buscamos o que buscamos para que outros vejam. Não é para a minha própria satisfação, mas para mostrar às outras pessoas. E elas têm um custo muito alto. Geralmente essas coisas têm um custo muito elevado. Que o Senhor te ensine a voar. E que essas experiências que eu tive nesse período, e que o Senhor falou ao meu coração, sirvam de alguma maneira para também direcionar você a ter suas próprias experiências. Quero chamar o grupo de louvor nesse momento. O presbítero Misael, que vai celebrar a ceia. As diaconisas Eliane, para que possam vir aqui também cooperar conosco. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos aí em casa e me deixe fazer essa oração por você. Pai eterno e justo, nós entramos diante do Senhor. Eu oro agradecido a Ti pelo privilégio de estarmos em Tua casa, pelo privilégio de poder celebrar esse momento juntos. Nos protege e nos guarde. Derrama a Tua graça sobre nós e abençoe a todo o meu irmão, irmã e amigo e amiga que estão nos assistindo. Que o Senhor venha sobre eles e os abençoe, e que o Senhor derrame graça sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Misael. Pai do Senhor, meus irmãos, é uma grande alegria estarmos novamente reunidos na pessoa bendita de Jesus Cristo para participar deste culto e participar também desta celebração da ceia do Senhor. Deus está aqui conosco, Deus está presente. Eu quero dizer que Deus também está presente aí onde você está. Nós servimos um Deus que é poderoso, é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. E tenha consciência disso, que Ele está presente também com você. Eu quero convidar você para acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, que nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém, irmãos? Nós vamos agora à celebração da ceia do Senhor.
é a ceia do Senhor. Se você é um crente em Jesus, é batizado nas águas, você pode participar. Nós já vinha sendo anunciado durante a semana, e hoje seria a celebração da ceia do Senhor. É a ordenação do Senhor para fazermos periodicamente. Algumas igrejas fazem semanalmente, outras de 15 em 15 dias. A nossa igreja faz mensalmente, sempre no último domingo do mês. E aí, se você é um batizado nas águas, crente em Jesus Cristo, batizado nas águas, você está apto para participar. Lembramos que a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança, para trazermos sempre à memória o que o Senhor fez por nós. Nós estávamos presos pelo pecado, condenados ao inferno, não tínhamos acesso a Deus, um Deus santo. Jamais nós poderíamos chegar até Deus, porque Ele é um Deus santo, santo, santo. Lembramos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles haviam acabado de receber os mandamentos do Senhor, e aí eles foram se apresentar a Deus para adoração, para servir ao Senhor de maneira errada, contrária ao que tinha sido observado nos mandamentos do Senhor, e eles morreram, porque a justiça do Senhor veio sobre eles, porque eles estavam agindo de maneira errada. Imagine, irmãos, nós também somos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou. O Filho de Deus revelado nos trouxe a sua graça. Ele tomou sobre si a justiça de Deus que era para nós. E por causa disso, nós podemos hoje nos achegar no Santo dos Santos. Aleluia! Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Eu quero pedir a você que pegue o pão que está com você aí. Pegue em uma mão o pão, na outra mão pegue o cálice. Nós vamos apresentar esses elementos diante do Senhor. Neste momento, ele não sofre nenhuma transformação, mas ele se reveste de um simbolismo todo especial. O pão simbolizando o corpo de Cristo, e o vinho ou suco de uva simbolizando o sangue de Cristo. Nós vamos apresentar. Eu quero pedir a ajuda do nosso pastor aqui, para ele segurar o vinho. Nós vamos orar por esses elementos. Segure também em uma mão, segure o pão, em outra mão, segure o cálice. Vou pedir aos irmãos que estão aqui conosco, fique de pé para nós orarmos. Eterno Deus, santo, poderoso, aleluias a Ti, ó Senhor, digno de louvor e adoração do Teu povo. Queremos Te louvar, Senhor, por tão grande salvação revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós merecedor de coisa alguma, mas a graça salvadora do Senhor nos alcançou. Ó Deus eterno, queremos nesta hora trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar, Senhor, tomando sobre si os nossos pecados. A justiça de Deus que era para nós veio sobre o nosso Senhor. Ó Deus, e nesta hora queremos trazer à nossa memória este fato tão especial, mas sobretudo, Senhor, lembrarmos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou em vitória sobre a morte, e como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Oh, glória a Deus! Queremos apresentar, meu Senhor, estes elementos. Sabemos que é pão, sabemos que é vinho, Senhor, mas neste momento em que apresentamos a Ti, ele se reveste de um significado todo especial, sendo o significado do corpo de Cristo e do seu sangue vertido para nos salvar. Ó Deus, nós apresentamos a Ti, nós abençoamos os comungantes nesta hora,
perdoa os pecados, ó Senhor, e que estejamos aptos para celebrar este momento, Senhor, e que tua graça venha sobre a tua igreja, ó Deus, renovando, santificando o teu povo, ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós distribuímos pão e vinho com os irmãos que estão aqui, você pode acompanhar os louvores para que todos nós possamos participar junto da ceia do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo,
Teu nome é força, é fôlego de vida, misericórdia, água viva. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este pão é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isso, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Comei o pão. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor, por tão grande salvação. Glória a Deus. Nos redimiste, Senhor, pelo teu sangue. Nos resgataste da condenação do inferno. Nos livraste do poder do pecado. Glórias a ti, Senhor. Trazemos sempre a nossa memória a isto e agradecemos a ti, Senhor, por tão grande salvação. Aleluia, aleluia. Derrama graça sobre tua igreja, derrama graça sobre o teu povo. Santifica cada dia a tua igreja, ó Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Seja esse momento de graça, ó Senhor, em que esteja abençoando as famílias, abençoando os teus servos, as tuas servas, os teus filhos e filhas. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem. Eu só pediria sua atenção agora, irmão. Como os irmãos já sabem, essa semana o governador do estado baixou um decreto novo. E nesse decreto ele criou protocolos para flexibilização dos templos e permitiu que as igrejas voltassem aí parcialmente às suas atividades. O decreto foi examinado pelo Ministério da Igreja, particularmente por cada igreja do campo. Então, todas as congregações elas já estão funcionando adaptadas ao decreto.
mas uma vez que a sede tem um contingente um pouco maior, então nós pegamos essa semana agora para nós nos adequarmos a essa realidade do decreto. Então, hoje, como falei para os irmãos, esse culto ele não é aberto ao público. Está aqui a equipe que está trabalhando e os líderes de alguns departamentos. Não foi aberto ainda para que os irmãos pudessem estar aqui. Então nós fizemos reunião com o Ministério da Sede, fizemos reunião com a liderança da igreja e nós elaboramos o seguinte plano, o seguinte projeto, né, para que nós possamos voltar a funcionar com a participação dos irmãos a partir do próximo domingo. E o que eu vou falar para os irmãos é a partir do próximo domingo. Na terça-feira nós ainda temos culto normalmente pela live, né? 100% transmitido, né? 100% live, não vai ter ninguém presente. Na quarta-feira nós temos o grupo de vida familiar e vai também funcionar lá na casa do presbítero Júnior Lima, tá bom? E aí nós voltamos no domingo, tem a escola bíblica na quinta-feira, tá bom? Normalmente, culto das crianças na sexta-feira, tudo normalmente essa semana. Domingo, nós vamos nos adaptar ao que o decreto determina. O decreto determina que crianças menores de 10 anos e idosos acima de 60 anos não podem vir ao templo. Então, esses irmãos irão frequentar os cultos em casa, vão continuar, infelizmente, pelo menos momentaneamente, participando dos trabalhos pelas lives. Como é um decreto, irmãos, nós não temos força de dizer assim, irmão, venha. Muito pelo contrário, né? Se por acaso a igreja descumprir esse decreto, a igreja ela perde seu direito de funcionar dentro desse perfil, de isolamento social, de distanciamento social. Nós estamos agora no distanciamento. Então nós queremos pedir a paciência dos irmãos maiores aí de idade, né? Para que nesse momento os irmãos se abstenham de virem à igreja. Não é uma coisa que nós não quiséssemos, nós queremos, né? Por nós abriríamos a igreja, porque nós lutamos muito para que a igreja sempre estivesse cheia. Mas agora o protocolo determina, o decreto, determina que crianças até 10 anos, idosos a partir de 60 anos, não podem vir pessoalmente à igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a limitação de pessoas. Foi determinado que todas as igrejas funcionem com 30% da capacidade delas, desde que não passe o limite de 50 pessoas. Então a nossa igreja, ela tem 350 lugares para pessoas sentadas nos bancos. Então a nossa capacidade iria aí por volta de 109, 110 pessoas. Eu não sou muito bom de matemática, mas seria mais ou menos isso. Entretanto, o decreto diz que nós não podemos ultrapassar 50 pessoas. Então, essa quantidade de pessoas para que os cultos funcionem. Em todos os cultos nós teremos 50 pessoas. Essas 50 pessoas já com as pessoas que vão trabalhar. Então, junto com os diáconos, contando com o grupo de louvor e contando com o ministério. Então nós fizemos aqui uma conta bem básica para que nós pudéssemos ter o básico do grupo do louvor funcionando, o básico dos diáconos funcionando e o básico da questão de pregadores funcionando. Essa soma dá 10 pessoas. Para que nós tenhamos o básico da igreja para funcionar, nós precisamos de 10 pessoas, no mínimo, cortando na carne, no extremo. 10 pessoas. Então nós só vamos poder abrir para 40 pessoas. Apenas 40 pessoas podem frequentar a igreja presencialmente nos cultos, não é? Com intervalo de 3 horas de um culto para outro. Então o culto que nós fazíamos, por exemplo, de 5 horas, que ele começava de 5, terminava de 6h30, e de 7 horas nós começávamos o segundo culto. Culto de 5 horas não pode acontecer mais. Então, como nós fizemos? Primeira coisa,
nós limitamos, infelizmente, para 30 pessoas, 30 membros que vão ligar para a igreja ou que vão passar um WhatsApp para a igreja para agendar a sua vinda no culto. Nós vamos deixar 10 vagas para as pessoas que não são crentes, né? Para as pessoas que estarão nos visitando. E nós temos que mudar o horário do culto, que seria de 5 horas. Nós vamos ter que colocar esse culto para as 9 da manhã, 9h30, 9h30 da manhã. Então vamos lá. Quando eu falar grade semanal, você vai entender bem direitinho essas mudanças. A grade de trabalhos a partir do dia 4 de julho vai ser a seguinte: quarta-feira, culto do impossível, começando de 7h30. Então nossa live não será mais na terça-feira, será quarta-feira, culto do impossível. Teremos aqui as pessoas, 40 pessoas na igreja, mas iremos transmitir da mesma maneira que nós sempre transmitimos, tá bom? A mesma qualidade que os irmãos sempre tiveram em casa, os irmãos vão continuar tendo. Então quarta-feira, você em casa vai assistir o nosso culto a partir das 19h30. E aí nós teremos a presença de algumas pessoas aqui na igreja. Na quinta-feira, nós teremos escola bíblica. A escola bíblica, preste atenção, para 50 pessoas. Então a escola bíblica, na quinta-feira, será para homens e mulheres. E vocês que fazem parte dos grupos, que desejam participar da escola bíblica, tem que mandar um zap para o líder do grupo, para dizer que quer participar da escola bíblica, tá bom? Porque nós não queremos passar o constrangimento de ter que voltar irmãos ou voltar alguma pessoa. Irmão, repito, não é a igreja que está fazendo isso, a igreja tem que fazer isso, é um decreto, tá bom? Então você quer vir para a escola bíblica, manda um WhatsApp. Se você pertence ao grupo de homens, se você pertence ao grupo de mulheres, você manda para os seus líderes. Se você é da igreja e não pertence aos grupos, não está engajado em um desses grupos, você manda para o zap da igreja, homens e mulheres, dentro da quinta-feira na escola bíblica, tá bom? Na sexta-feira teremos oração pela manhã. Ainda não falei com a nossa irmã Rose, que é a responsável pela oração, mas o período de oração ele será diminuído e não teremos mais o famoso café da manhã das irmãs, pelo menos por enquanto. Não teremos mais aquele café da manhã das irmãs na oração da sexta-feira. No sábado, na parte da tarde, na parte da manhã, 10 da manhã, nós teremos o culto do departamento infantil. Sábado, 10 da manhã, culto do departamento infantil. Sábado à tarde, nós teremos a reunião do grupo do Ministério de Louvor. Sábado à tarde, a reunião do Ministério de Louvor. Sábado à noite, escola bíblica da juventude. Tanto jovens como adolescentes. 50 pessoas. Todos de máscara. Escute bem isso. Só terá acesso aos trabalhos públicos da igreja se estiver de máscara. Tá bom? Todos de máscara, respeitando o distanciamento nos bancos. Nós vamos marcar os bancos para que os irmãos, ao chegarem na igreja, saibam quais bancos você pode sentar, e só vamos permitir 3 pessoas por banco, separados de 1,5 m cada um. Então o irmão senta na ponta do banco, outro irmão senta no meio do banco, outro irmão vai sentar na outra ponta do banco, tá bom? Espalhados na igreja. Não será permitido ligar ar-condicionado, então nós vamos estar com os ventiladores, com nossas janelas e portas abertas, tá bom? A escola bíblica também será transmitida. Desculpa, eu esqueci esse detalhe. A escola bíblica também será transmitida. No sábado à noite, escola bíblica da juventude. E aí nós vamos definir, junto com os líderes e junto com os irmãos, se essa escola do sábado da juventude será transmitida. Domingo de manhã, 9h30, culto na igreja. Primeiro culto do domingo é pela manhã, 9h30, tá certo? Então, de máscara, com distanciamento social, os diáconos vão estar lá na porta
higienizando as mãos dos irmãos, né? Aqui fora nós vamos colocar dispensadores de álcool gel também. Ao terminar o culto, os irmãos não permanecerão no salão da igreja. Os irmãos têm que dispersar assim que acabar o culto, tá bom? Para que não haja aglomeração de pessoas. Então, terminou o culto, os irmãos dão a paz ali e seguem para casa. Terminou o culto às 11 horas. À noite, às 19 horas, também nós temos o culto, e agora, começando às 19 horas, né? Continuando às 19 horas. O agendamento, desculpe, me ajude aí. Com calma a gente chega lá. É muita coisa. Como eu falei, nós só poderemos receber presencialmente na igreja 50 pessoas. Das 50, 10 vão trabalhar, serão 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, nós queremos que 30 agendem. Se você é membro da igreja e quer vir no culto no domingo de manhã, por exemplo, você vai pegar o WhatsApp da igreja que está aparecendo aqui embaixo e você vai agendar: domingo de manhã eu quero ir para a igreja. Na quinta-feira nós vamos abrir o agendamento dos cultos, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Então, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, você vai pegar seu telefone. Se você não tem WhatsApp, você liga aqui para a igreja. Se você quiser vir presencialmente e diz assim: olha, pastor, eu quero, o Rodrigo ou qualquer um dos irmãos aí, agenda meu nome para o culto de domingo de 9 da manhã. Seu nome será colocado. Por quê? Nós não queremos que ninguém chegue aqui na porta da igreja e tenha que voltar. Tá bom? Então você agendou, está guardado seu nome para vir no domingo. Se você agendou para esse final de semana e você veio no domingo, então você vai dar espaço para outro irmão no outro domingo. Então seu agendamento não pode ser para o domingo seguinte, seu agendamento será para o outro domingo, certo? Se você agendou na quinta de manhã e você diz assim: pastor, aconteceu algum problema, você não vai poder vir. Na sexta-feira você vai mandar uma mensagem ou ligar para a igreja dizendo que não vai poder vir. Se você não vai poder vir, irmão, é necessário que você avise se você agendou, se não vai poder vir, senão você vai ocupar o espaço de outra pessoa. Essas 30 pessoas serão para os membros da igreja, e nós temos que deixar espaço para as pessoas que não são crentes, para os visitantes, não é? Então essas 10 vagas, 5 vagas, nós vamos deixar para as pessoas que estarão nos visitando, tá bom? Esse trabalho sempre deverá contar com um agendamento. Escola bíblica, agendamento. Cultos, agendamento. O culto na quarta-feira, nós não vamos fazer agendamento, porque é um culto que, na sua totalidade, ou 90% desse culto, era de pessoas que não eram crentes. Mas se mesmo assim, de alguma maneira, você desejar vir, da mesma maneira, você faz o agendamento. Tá bom? Amém? As nossas transmissões, elas continuarão ao vivo e continuarão com a mesma qualidade. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos: o gelágua, tudo aquilo que for público, nós temos que isolar. Então o irmão vai ter que trazer uma garrafinha de casa. Traga uma garrafinha de água de casa, tá certo? Tudo bem? Amém? Amanhã nós vamos fazer uma live especial. Amanhã às 11 horas, nosso momento de oração será uma live especial. Nós não vamos fazer reflexão, nós só vamos tirar dúvidas. A partir das 11 horas eu vou estar ao vivo com os irmãos para tirar todas as dúvidas. Esse movimento que nós estamos fazendo, irmãos, ele é para que aquelas pessoas que estão mais aflitas, aquelas pessoas que estão desejando, que estão precisando muito estar na igreja, tenham esse espaço na igreja. Mas como vocês perceberam, ele é muito limitado. A igreja sede tem 500 e poucos membros, né? Desses 500 e poucos membros, nós só vamos poder ter 50 por culto. Então peço a sua compreensão. Não é algo que seja, como falei, da igreja. A igreja ela tem que obedecer às normas para que ela possa receber essas pessoas no nome de Jesus, tá bom? O agendamento aos cultos, ele só poderá ser feito na quinta-feira,
de 9 da manhã ao meio-dia. Quinta de manhã, de 9 ao meio-dia. Não mande para o meu privado, para o privado do Rodrigo. Você vai mandar para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. É só por esse número. Com o coração apertado. Por isso que alguns diziam: pastor, isso parece que não ficou muito feliz. Eu ficaria feliz se esta maldita praga tivesse ido embora e nós pudéssemos fazer uma grande festa de retorno aqui com todo mundo na igreja. Nem que a gente tirasse os bancos e ficasse todo mundo em pé, né? Para receber toda a membresia junto, tá bom? Mas infelizmente as normas não permitem. E como as normas não permitem, nós temos que nos adequar a elas. Nós temos orado, Deus tem abençoado a nossa cidade e nós temos visto que os números têm caído. Vamos orar pelo estado inteiro. Vamos orar por Caruaru, vamos orar por Bezerros, vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso país, para que isso vá embora o mais rápido possível, né? As boas notícias começam a chegar e nós temos que nos agarrar a elas. Qualquer dúvida que você tiver, guarde aí, e amanhã, de 11 da manhã, esteja comigo, e aí eu vou conversar com você, olha, o tempo que for necessário. Amanhã nós só acabaremos a live quando todas as dúvidas tiverem sido completamente sanadas, tá bom? Vamos continuar da mesma maneira, irmãos. Vamos continuar cultuando os irmãos que não vão poder vir. Não fiquem tristes. Nós estamos criando mecanismos para que nós possamos, por exemplo, estar na casa dos idosos sem entrar na casa e de alguma maneira prejudicá-los. Tá bom? Então, nós estamos preparando uma visita aí para os nossos irmãos mais idosos. Os grupos vão se movimentar. Nós vamos fazer aquela visita do portão, né? Vamos estar ali visitando os irmãos do portão. Nós vamos fazer culto na casa dos irmãos, desde que os irmãos se comportem e fiquem longe do culto, né? Os irmãos fiquem ali distantes, respeitando o distanciamento social. Nós vamos para a casa de vocês, vamos fazer culto, respeitando todo o distanciamento, com máscara, com toda a segurança. Os irmãos do evangelismo, terça-feira o evangelismo volta a funcionar. Terça-feira da semana do dia 5, né? Terça-feira vai ser 5, 6. 6 de julho o evangelismo volta, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a igreja. Se você amanhã pode estar na live, participe. Nós vamos tirar todas as dúvidas que você tiver. Nós vamos conversar bem à vontade, tá bom? Para que todas as dúvidas elas sejam sanadas, tá certo? Que Deus nos abençoe nesse momento tão difícil. Quando nós estávamos fazendo essa reunião, eu nunca imaginei que nós fôssemos passar por um momento tão delicado, tão difícil. Mas o pior está passando, vamos crer assim, não é? E vamos começar aí a voltar a um novo normal, a um novo momento, né? E que esse momento, como acabamos de pregar, esse momento ele seja de alguma forma edificador para nós. Não é possível que passemos por tudo isso e não aprendamos alguma coisa, e não melhoremos, né? E nos tornemos pessoas ainda mais comprometidas com a causa do Evangelho. Pai, entramos diante do Senhor. Eu te agradeço pela rica oportunidade de estarmos juntos na tua casa, louvando o teu nome. Peço a tua bênção sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossa casa, pedindo ao Senhor que venha abençoar todas as decisões que nós tomamos, que elas sirvam, Senhor, para o crescimento da tua obra e que ela abençoe vidas, sobretudo. Guarda, Senhor, eu te peço cada um dos meus irmãos, espere-nos debaixo da tua graça, consola os corações aflitos e angustiados. Pedimos humildemente tudo isso ao Senhor, no bendito nome de Jesus, e já te agradecemos pela fé. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. E todos dizem amém. Graças a Deus, que Deus vos abençoe.